Contudo, havia poucos moradores nela, e a casa ainda não tinha sido reconstruída. E o meu Deus, então, pôs no meu coração que eu, repete comigo, o meu Deus, então, pôs no meu coração que eu, aleluia, até aqui, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Deus é fiel. Aí os irmãos me perguntam, Diácono, por que você leu só esse texto? Eu não entendi, nem eu entendi, glórias a Deus, mas é o que o Senhor permitiu ler neste momento para poder ministrar anteriormente essa história aos irmãos. Aleluia. Eu li aqui o seguinte, que a cidade era grande, contudo havia poucos moradores dela, e a casa ainda não estava reconstruída. Entendemos e sabemos que Neemias é um jovem, aleluia, que se tornou copeiro de um rei. Um jovem a qual adentrou dentro de um palácio a viver longe da sua família, a viver longe dos seus amigos, a assumir desde jovem, não sei qual a idade que ele tinha, mas a assumir um grande compromisso, o que? De servir o rei. E a palavra e os pesquisas vem dizer que o copeiro do rei era alguém que assumiu uma grande responsabilidade. Por quê? Copeiro ali, ele era aquele a qual provava o vinho antes de entregar para o rei, aquele a qual provava a bebida antes de dar ao rei. Então Neemias, ele ganhou essa posição dentro do palácio, que de ser copeiro do rei, de servir o rei, de andar com o rei, e às vezes de opinar em situações do rei, porque ele era um homem que se foi colocado na posição de o quê? De assumir riscos em prol do outro. Mas se a gente for parar para olhar, é uma profissão muito doida. Imagina você ter que ser colocado à prova. Tem um copo de veneno, o rei pega, toma esse copo de veneno aqui. Se você não morrer, eu tomo, mas se você não morrer, eu morro. Então o Neemias tinha esse sacrifício, esse compromisso sacrificial, mas por amor a quem? Ao rei, por amor a outra vida. Então desde o início a história de Neemias já vem trazendo Neemias como um homem que se compadecia de outras pessoas. Automaticamente ele já se compadecia pelo rei, para fazer coisas que não atingissem o rei. E logo ali, glórias a Deus, em determinado momento, no início da leitura do livro de Neemias, você vai entender que em certo momento seus irmãos ali chegaram até ele, glórias a Deus, e de certa forma vieram falar para ele que a cidade de seus pais estavam assolada, estavam com os muros derribados. E assim, aleluia, Neemias, quando ouviu isso, glórias a Deus, a palavra vai dizer que Neemias, ele chorou e por alguns dias ficou triste, porque ele se compadeceu com a assolação da cidade de Jerusalém, com os muros derrubados. Por quê? Se ele já está vivendo bem, se ele está vivendo num palácio, se ele tem de tudo, não lhe falta nada, ele é o copeiro do rei, para ele não falta comida, não falta bebida, não falta vestes, porque quem estava ao lado do rei nestas condições, nesta oportunidade, aleluia, glórias a Deus, não poderia estar mal vestido, não poderia estar mal alimentado, não poderia estar com uma face, um semblante ruim, semblante mau. Então por que se compadecer por uma cidade que está distante de quilômetros de mim, distantes de quilômetros de Neemias? Porque aquela cidade, a palavra vai dizer que era a cidade de seus pais. Aquela cidade é a cidade aonde Neemias nasceu, aonde a sua família habita, aonde ali os seus irmãos vivem, aonde ali os seus amigos de infância viveram. Então ele sabia que quando ele saiu de lá, a cidade estava de pé. Poderia não ser uma ótima cidade, poderia não ser um ótimo ambiente, mas estava reconstruindo. O pai, a mãe tinha onde morar, tinha um teto para se cobrir, né? tinha trabalhos para o povo trabalhar, tinha alimento para o povo se alimentar, mas agora a cidade está assolada e com os muros derrubados. O que significa os muros? Os muros significam a proteção. E eu gosto de ministrar sempre trazendo a palavra do passado para o nosso dia de hoje. Porque
Porque aquilo que aconteceu no passado, irmão, serve de exemplo, serve de ensinamento para mim e para você, trazer para o nosso presente, para que no futuro aconteça algo melhor. Mas esse futuro não está na minha mão, não está na sua mão, porque se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Se Ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. Mas para isso acontecer depende do que eu e você fazemos hoje, no presente. Então, Neemias se compadeceu daquela cidade, seus pais, chorou, entristeceu-se por alguns dias. Na nossa vida, quando nós se deparamos com uma situação dessa, o meu irmão está em situação difícil, o meu irmão está numa situação deplorável, o meu parente, o meu amigo está numa situação complicada, nós oramos, nós nos entristecemos, nós fazemos algo para ajudar, nós nos compadecemos de tal, ou nós simplesmente nos acolhemos dentro da nossa casa, debaixo da nossa coberta, né? Nos alimentamos do nosso alimento, sem pensar se o nosso irmão está tendo para comer, está tendo para vestir, está tendo aonde dormir. Neemias, ele se compadeceu. Talvez passou pela cabeça de Neemias: nossa, eu tenho de tudo, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, moradores lá de Jerusalém estão sem nada. Talvez está passando fome. Meu Deus. Talvez muitos já morreram. Aleluia. E na leitura onde eu li, diz que a cidade era grande, contudo havia poucos moradores. Por quê? Talvez muitos já tinham morrido. Talvez muitos não aguentou a prova de não ter um muro, porque o muro é a proteção. Quando você tem um muro em volta de você, aleluia, você está mais protegido. Mas quando não se tem um muro, quando não se tem uma parede, você está vulnerável. Talvez a falta daquele muro em Jerusalém matou muitas pessoas, fez com que muitas famílias, aleluia, se perdessem, fez com que muitas situações ali ficassem complicadas, aonde não tiveram como, aleluia, permanecer de pé. Mas ainda assim Neemias, ele se compadeceu. E a palavra vai dizer na leitura que quando ele ouviu, ele se entristeceu, ele chorou por alguns dias. Mas Deus tinha posto no coração de Neemias. Não é à toa que eu te fiz saber disso. Não é em vão que eu te fiz saber da situação do seu irmão. Não é em vão que eu te fiz saber da situação daquela família. Não é em vão que eu te fiz estar ciente dessa situação. Você vai fazer algo. Aleluia. Você vai fazer algo. Assim muitas das vezes é na minha e na sua vida. Chega assuntos, situações, ocasiões que nós ficamos sabendo, que nós ouvimos falar. Talvez é Deus permitindo meus ouvidos e o seu ouvir para o quê? Para nós estendermos a mão de alguma forma. Nem sempre vamos poder fazer tudo, claro que não, mas Deus nos fez saber. Agora cabe a estratégia. Aleluia. E qual é a estratégia? Colocar Deus na frente. Deus, se me fez saber disso, me instrui no que fazer, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, como eu posso estender a mão nessa situação. E porque Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade, ele conhece a minha e a sua condição. E aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus, a se compadecer por uma alma, a se compadecer pela obra, a se compadecer pela situação que não está favorável para alguém, Deus, ele vai sempre mostrar um caminho. Oh, Jesus poderoso. No decorrer da leitura, aleluia, a palavra vai dizer que Neemias, ele foi orar. No próprio capítulo 1 mesmo, Neemias, quando soube, chorou, se entristeceu, mas ele foi orar. Aleluia. Você lê o capítulo 1, você vai ver a oração que Neemias fez. E ali, depois da oração, ele ficou aguardando o quê? A estratégia que viria do céu. Meu Deus, é forte. Muitas das vezes eu e você, Meu Deus, oramos, às vezes sim, por fulano, por Bertano, por situações, por ocasiões, mas nós oramos e não esperamos a resposta. Às vezes oramos e queremos que já aconteça naquele exato momento,
Mas o meu coração e o seu coração, os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a direção que Deus vai dar. Meu Jesus. O nosso coração está atento a ouvir o sinal, a ver o sinal que Deus vai enviar. Jesus. Neemias, ele orou e logo ali aconteceu a ocasião a qual o rei olhou para Neemias e disse: por que está triste? Porque ali, copeiro, irmãos, ele era aquele qual servia um vinho. E vinho simboliza o quê? Alegria. Então, como eu vou servir um vinho com tristeza? E a palavra diz que Neemias nunca havia servido o rei, aleluia, com tristeza. Mas naquele momento, ele serviu o rei com um semblante triste. Mas não aparentemente assim, tão triste assim. Mas como que o rei reconheceu que ele estava triste? Porque o rei conhece o seu soldado, o rei conhece os seus súditos, e o rei reconheceu que naquele momento ele não estava tão alegre como ele estava às vezes hora atrás, às vezes um dia atrás. Ele reconheceu e veio perguntar: Neemias, por que você está assim? Às vezes nós nos deparamos com pessoas e pela falta de intimidade com o Pai, às vezes pela falta de intimidade com o Espírito Santo, a pessoa está alegre, está brincando, está rindo, às vezes está em nosso meio, mas por falta de intimidade, por falta de visão, por falta de deixar a conexão do céu e a terra nos pegar, nós não conseguimos enxergar o sinal que às vezes a pessoa está precisando de um abraço, que às vezes a pessoa está precisando de algo para sanar a sua necessidade, às vezes está precisando de uma mão estendida de alguma forma, mas não estamos muito preocupados muitas das vezes só conosco, só com a nossa dor, só com a nossa tristeza, ou só com nossos mantimentos, ou só com o nosso trabalho, e esquecemos de entender que o corpo de Cristo, ele é um corpo, ele não é vários corpos, ele é um corpo. E quando um corpo está doente, irmãos, é necessário, glórias a Deus, um medicamento, é necessário um cuidado, é necessário entender que um membro do meu corpo aqui, ele não está funcionando bem. Eu preciso, aleluia, glórias a Deus, entender o que está acontecendo com ele. Mas se eu estou desligado, irmão, esse membro pode morrer. Se eu estou desligado, irmão, esse membro, ele pode deixar de fazer parte do meu corpo, eu vou ficar aleijado. Com o corpo de Cristo é a mesma coisa. O irmão, a irmã, seja quem for, aleluia, independente da situação que ele esteja, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, a igreja somos nós. Só que a igreja quer dizer chamados para fora, irmãos. Nós temos que olhar lá fora e ver aquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que está necessitado, esquecer de nós às vezes para poder lembrar do irmão. Porque Cristo esqueceu de si mesmo, irmãos, para poder subir naquela cruz por mim e por você. Ele sabia qual o propósito dele nessa terra. E muitas das vezes eu e você pensamos que o nosso propósito é viver, é dormir, acordar, trabalhar, ir para o culto, conversar com um amigo ali, com o outro ali, chegar em casa, tomar banho, dormir, no outro dia a mesma coisa. Não, nós temos um propósito nessa terra. E qual que é esse propósito? Primeiramente é adorar a Deus sobre todas as coisas, a todo momento, ser grato pelo ar da vida que respiramos. E depois é poder olhar para o nosso irmão, aleluia, se for padecer da sua necessidade, pegar ele pela mão, se possível, às vezes, dependendo da ocasião, carregar no colo, irmão, se for preciso. Mas é entender, irmãos, que o outro também sofre. É entender que o outro também passa necessidade. É entender que o outro também às vezes sente dor. É entender que o outro também às vezes se sente sozinho. Neemias talvez ele se sentia sozinho lá dentro daquele palácio. Porque ali só tinha pessoas ali, o rei ali rodeado de pessoas com dinheiro, com formosura, as coisas e tudo ali. Talvez Neemias, com o coração que ele tinha, ele se sentia sozinho. Por isso eu creio que Deus ele escolheu Neemias, porque ele conheceu o coração de Neemias, assim como ele conhece o meu e conhece o seu. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus pôs no coração de Neemias o propósito de ajudar, o propósito de
ceder, mas não somente orar, porque a palavra diz que quando, aleluia, glórias a Deus, nós sabemos de determinadas situações e temos a condição de orar, de ajudar ou de fazer algo para ajudar e não fazemos, de nada vale a oração, irmãos. De nada vale a oração. Se temos condição de ajudar, ajudemos. Se não temos condição de ajudar, oremos. Mas também façamos algo. Corremos atrás de alguma forma. E muitas das vezes sozinho a gente não vai conseguir, meu irmão. Com os nossos olhos, com a nossa própria força, nós não vamos alcançar a solução. Mas se unirmos força ao corpo de Cristo, se orarmos, se conversarmos, se tivermos ligado com o céu, ter intimidade com o Espírito Santo, Deus ele vai dar direção, assim como ele deu a direção para Neemias, através do próprio rei. O próprio rei reconheceu que ele estava precisando de algo. E ali ele teve uma abertura para quem? Para falar com o rei, expor ao rei a sua necessidade. Aleluia. Esse rei aqui nesse momento ele vai simbolizar entre a terra e o céu, ele vai simbolizar Deus. Aleluia. Quando eu e você temos, glórias a Deus, essa intimidade com o céu, o rei que é o Pai, ele reconhece a mim, a sua necessidade, e ele vai dar abertura para mim e para você, e expor para ele aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. E ele vai sempre nos dar, aleluia, suprimento. Assim como ele deu o suprimento completo para que Neemias fosse ali na missão a qual Deus propôs no coração de Neemias. Não foi desejo humano, não foi vontade humana, foi o propósito de Deus. Ele propôs no coração de Neemias para que Neemias fizesse algo por Jerusalém. Neemias ouviu, Neemias ficou ciente da situação. Eita glória! Neemias orou e Neemias foi respondido. Neemias recebeu o suprimento e Neemias partiu. Glórias a Deus. E o interessante, irmãos, aqui no capítulo 2, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel. Aleluia, No capítulo 2, no versículo, aleluia, 9, vem dizer assim, ó: então, até os governadores, fui até os governadores do território a oeste do Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Deus ele te dá a instrução, irmão, quando você ouve a instrução de Deus, Deus ele não te envia sozinho diante do propósito que ele colocou no teu coração. Verdade, Pai. Quando você escuta a direção que Deus te dá, meu irmão, você não caminha sozinho diante do propósito que Deus propositou dentro de você. Mas quando nós ouvimos e queremos fazer do nosso jeito, nós passamos necessidade, nós passamos prova, nós passamos perda, nós passamos por situações que não precisaria. Por quê? Por falta de obediência, por falta às vezes de temor, por falta às vezes de ouvir. É verdade. A Bíblia diz que o ouvir é mais importante do que o falar. Quando eu ouço, aleluia, glórias a Deus, e deixo aquilo, entrar dentro de mim de uma forma a qual vai me fazer ter uma atitude melhor, uma atitude que seja correta na situação. Então o ouvir é muito importante, mas não é ouvir o ser humano, irmão, é ouvir a voz de Deus, é ouvir o Espírito Santo. Mas só ouve o Espírito Santo aquele que busca intimidade, aquele que tem um coração reto, contrito, aquele que tem um coração disposto a amar, um coração disposto a abençoar, um coração disposto antes de tudo a servir. Meu Deus. Então o próprio rei enviou soldados com Neemias, cavaleiros, para a missão a qual Deus tinha propositado no coração de Neemias. Ele precisava ter mandado alguém? Ele precisava ter dado carta? Ele precisava ter liberado passagem, todas essas coisas para Neemias? Para quê? Ele é só um copeiro. Mas quando Deus está no negócio, irmão, não importa se você é catador de latim, não importa se você é alguém que não tem nada, não importa se você é grandão, não importa quem você seja, se você andar na direção do propósito, Deus ele vai preparar tudo. Aleluia, eu creio nisso, aleluia.
com soldados, com cavaleiros, com carta, com madeira, com tudo que precisava para reconstruir os muros, irmãos. Eita Jesus. Só que antes de Neemias chegar e reconstruir o muro, o que Neemias fez mais uma vez? Neemias foi orar. Meu Deus. Eu penso assim, imagino Neemias falando, eu imagino Neemias: Senhor, você me deu um propósito no meu coração. Tá bom, eu vou, mas me ajuda nisso. Amém. Jesus ajudou, Deus ajudou, glórias a Deus, deu a direção. Aí agora, Jesus, eu estou aqui, aonde o Senhor me pediu para vir. Agora me dá mais direção para continuar. E assim que Neemias fez. Ei, Jesus. Glórias a Deus. E Neemias ali orou mais uma vez, antes de começar a construção dos muros. Por quê? Que Deus enviou soldados e Deus enviou os cavaleiros. Para quê? Para levar as madeiras, as coisas, aquilo que o rei tinha dado para Neemias para a reconstrução. Porém, precisava de mão de obras, irmãos, para construir aquele muro. Assim como na minha, na sua vida, às vezes nós precisamos de irmãos do nosso lado, para reconstruir talvez a nossa vida, para reconstruir talvez os nossos muros, talvez para restabelecer a nossa fé, talvez para restaurar o nosso desejo de permanecer. Às vezes sozinho a gente não consegue. Neemias não conseguia fazer aquela obra sozinho. Por isso que Neemias fez foi orar. Mas ele não só orou, ele esperou o quê? A resposta de Deus. Glória a Deus. E Deus permitiu com que os próprios moradores, os próprios sitiados ali da cidade de Jerusalém, que se sobraram ali, glórias a Deus, que ainda estavam em vida, o quê? Se juntaram ao exército de Neemias para quê? Para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas Diácono, até agora eu não entendi por que você leu que a cidade era grande e as casas não estavam reconstruídas. Porque primeiro, para a casa ser reconstruída e ela permanecer de pé, primeiro tem que fazer a segurança, fazer o muro, reconstruir o muro. E às vezes o muro está reconstruído, a casa está construída, mas não tem proteção. Qual que é essa proteção? Aleluia, jejum, oração, vigilância, mais de Deus, intimidade. Muitas das vezes nós não temos. Às vezes nós estamos de pé, caminhando, vindo para culto após culto, fazendo propósito após propósito, mas o muro está derrubado. Não tem quem nos ajude a reconstruir o muro, porque já fui muito abalado, já me prometeram muita coisa, agora eu já não confio, já não acredito mais. Já falaram tanta coisa, nunca se cumpriu, já não sei, mas quem vai cumprir é Deus. E eu não posso te obrigar a entender que Deus é Deus na sua vida. Você não pode me obrigar que Deus é Deus na minha vida. O que eu e você temos que o quê? Que crer nas Santas Escrituras e entender. Por que você está de pé até hoje? Olha tudo que você já passou. Olha quantas faltas você já teve. Olha quantas perdas você já teve. E você acha que você estaria aqui hoje, exatamente hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo esse irmão aqui que nem sabe o que está falando, às vezes você está pensando, mas você acha que estaria aqui hoje, ouvindo essa palavra, se você não tivesse um Deus que te ama? Se você não tivesse um Pai, aleluia, que olha por você, que zela por você? Mas só que o que fez você cair, o que fez você perder, o que fez você se entristecer, você parou para pensar que muitas das vezes foram as suas próprias decisões, as suas próprias atitudes? Quantas das vezes Deus falou vai e você não foi? Quantas vezes Deus falou fique e você não ficou? Quantas das vezes Deus falou para você tira a mão e você insistiu com a mão? Quantas das vezes Deus falou para você vai orar e você não quis orar? Meu Deus. Quantas das vezes Deus diz para você entregue e você não entregou? Quantas das vezes Deus diz para você louva esse louvor e você louvou o que você quis? Quantas das vezes Deus diz para você pregue essa mensagem, essa palavra e você pregou o que você quis? Meu Jesus. Ah, Senhor, não vão me ouvir. Ah, Senhor, não vão me aceitar. Ah, Senhor, não vão me dar crédito. Mas se não for o Senhor que mandou, Deus falou para Neemias, vai, faz. Mas estava a escolha de Neemias, de ir ou não ir. E Neemias escolheu ir. E na escolha de Neemias escolher ir, Deus preparou tudo. Aleluia, glória. É assim também na minha vida e na sua. Quando nós ouvimos a voz de Deus, escolhemos e obedecemos aquilo a qual Ele nos instruiu, Deus prepara tudo. Glórias a Deus. E ali o povo começou a construir as muralhas.
E teve um filho do cão, aleluia, querendo impedir a construção. Sanbalate, Tobias, né? E mais uns ali que o quê? Quando entendeu o propósito que Deus tinha propositado no coração de Neemias, que era reconstruir os muros, que era trazer a segurança, glórias a Deus, muitos queriam o impedir. É assim na minha vida e na sua. Quando as coisas estão caminhando, começa a dar certo, as coisas começam, né, a se reestruturar, sempre vem um abençoado e começa a te jogar para baixo. Sempre vem um abençoado e diz que não vai dar certo. Sempre vem um abençoado e diz: para que você está fazendo só o seu sofrimento? Não está tendo nada, não está valendo de nada. Para que ir no culto? Para que ir na igreja? Para que falar comportando? Para que pedir ajuda para fulano? Ele nunca te ajudou, ele nunca fez nada. Isso te abate, isso te entristece. Sabe o que é isso? São pessoas que não querem ver o teu crescimento, não querem ver a sua vitória. São pessoas que não querem ver Deus agir na tua vida. Meu Deus, é verdade. Mas o que Neemias fez quando esses veio contra ele? Neemias foi orar. É, Deus. E muitas das vezes eu e você, numa situação dessa que nós fazemos, nos jogando numa cama, num sofá, talvez num prato de uma vasilha de pipoca, chocolate, alguma coisa, e vai ficar triste. Tristeza é normal, irmão. Mas nós não podemos nos abater, nós não podemos nos entregar. Neemias, ele pode até se entristecido porque eles não queriam se unir com ele na reconstrução da própria cidade. Mas Neemias fez o que? Foi orar. Aleluia. Orar. Se você está passando por uma situação dessa, irmãos, aonde pessoas não têm, né, se unido com você no propósito a qual Deus propôs no seu coração, aleluia, não se abate não. Se ajoelha e vai orar. Aleluia. Ora por ele, ora por ela. Meu Deus. Ora por você mesmo, mas se fortaleça. Se você não edificar os seus muros, irmãos, você não vai conseguir manter a tua casa de pé. Meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. E ali, por várias vezes, essas pessoas que não queriam ver a construção finalizada, muito menos começada, elas foram de afronta com Neemias. Glórias a Deus, Neemias fez, orou. Orou. Aleluia. Orou. A Bíblia diz que a fé é a firme certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então, se Deus te prometeu algo, irmão, você não está vendo, mas você espera, porque quem te prometeu foi Deus. Aleluia. Mas se eu dar ouvido para aquele que não quer ver a minha vitória, para aquela que não quer ver a minha vitória, eu nunca vou ouvir aquilo que Deus me prometeu. Portanto, irmãos, sede firme naquilo que Deus propositou dentro de você. Aleluia, E no Deus. decorrer da leitura, glórias a Deus, chegou no momento quando o muro estava na metade. Não estava terminado, estava na metade. Mais uma vez, os afrontadores vieram afrontar. Vamos dizer, não vai construir, não vai chegar, vai acabar. A palavra vai dizer, aleluia, que eles falam assim que qualquer raposa iria derrubar aquela construção. Mas na metade do muro, o que Neemias fez? Nesse momento ele se sentiu um pouquinho abatido, talvez pensando assim: nossa, eu me esforcei tanto para chegar até aqui, eu e os meus irmãos, né? Até para chegar até aqui, agora alguém vai derrubar. Não, está errado. Eu vou concluir essa construção. E aí o que ele fez foi orar. Aleluia. O que Deus fez? Deu outra estratégia para ele. Neemias, a partir de hoje você vai continuar trabalhando. Essa construção vai ficar pronta, mas só que você precisa de armas. E qual que é essa arma? A palavra vai dizer que Neemias, a arma dele era lanças e espada. Eles trabalhavam com uma mão e com a outra eles seguravam a lança e a espada. Glórias a Deus. Mas a nossa oração, enquanto nós estamos edificando o nosso muro, a nossa casa, a nossa arma é o que? A oração, a coraça da justiça, a confiança em Deus, a palavra de dia, a palavra de tarde, a palavra de noite. Enquanto nós estamos aqui, aleluia, reconstruindo nossa casa, reconstruindo nosso muro, reedificando a nossa fé. A nossa arma é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Como que nós queremos vencer as batalhas, a qual a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas são contra as hostes espirituais. Como nós queremos vencer essa luta que é espiritual, irmão, de forma carnal? Meu Deus. A instrução está aqui, ó.
Nós estamos caminhando para o culto, aleluia, trabalhando com uma mão e tendo a espada na outra para manejar, porque quando alguém enviado de Satanás ia falar para você está indo para o culto porque sua vida não mudou, você vira, eu estou indo lá porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, Eu estou indo para a casa do aleluia. Senhor porque eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. Glória a Deus. Ah, para que você está orando? Não está mudando nada não, porque a oração é a base de tudo. Ah, por que você está fazendo isso? Se não está acontecendo nada na sua vida, porque o único Deus que me tirou da vida que eu estava é o Deus que tem me sustentado até aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas como eu vou vencer a batalha espiritual se eu não conheço a palavra? Como eu vou vencer o meu inimigo se eu não carrego a espada, irmão? Meu Deus. Não é a espada física não, é a espada palavra. Glória a Deus, aleluia. Essa arma aqui é uma arma de 66 calibre, irmão. Aonde tem coisa para você vencer o que for, mas eu e você precisamos estudar ela, ouvir ela, ler ela, absorver ela. Não é decorar a Bíblia, mas é saber, ler, entender, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traz a memória. No momento oportuno, aquilo que eu e você estudamos, aquilo que eu e você lemos. Às vezes, no momento de dificuldade, no momento de afronta, alguém te afronta, Deus está assim, tem uma palavra na ponta da língua para você falar para essa pessoa, mas você nunca leu ela na Bíblia. É uma palavra, um versículo que às vezes você fala para um afrontador, irmãos, que é enviado de Satanás, ele bate em retirada. Talvez ele muda suas palavras, talvez ele pare de te afrontar, sabe por quê? Não tem nada que condiz, que vem encontra a palavra do Senhor e fica de pé. Meu Deus. Olha para você ver Jesus no deserto. O Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Levou Jesus ao Deserto. não foi o inimigo, não foi Satanás, o próprio Espírito Santo levou. Mas quando ele estava no deserto, o que apareceu para tentar? Satanás. E como que Jesus venceu Satanás no deserto? Foi com o quê? Palavra. Foi com o quê? Palavra. Foi com o quê? Palavra. Como que nós queremos vencer Satanás na carne, irmãos? É, Deus. Como que nós queremos vencer o inimigo da nossa alma, fazendo do nosso jeito de qualquer forma? A luta não é contra a carne, é espiritual, meu filho. E ali Neemias estava tipo Jesus no deserto. Tantas vezes que os juízes vinham para afrontar ele, Neemias ia para onde? Para a oração. E vinham com o quê? Com a estratégia que vinha do céu. Muitas das vezes eu e você queremos fazer a nossa própria estratégia. Ah, assim vai dar certo. Ah, dessa forma vai dar certo. Desse jeito eu vou vencer. Mas não, Deus está te instruindo porque Ele conhece o seu caminho. Ele sabe exatamente aonde você vai pisar quando você sair o portão para fora. E Ele está te instruindo, Ele está te falando, mas você e eu muitas das vezes não queremos ouvir. Eu estou passando muito, eu vou concluir, graças a Deus. Então ali edificar os muros, a palavra vai dizer que ele, depois disso, eles começaram, na metade do muro, eles começaram a trabalhar com a mão e com a espada na outra. Por quê? Para quando o inimigo viesse, eles tinham a palavra na ponta da língua para poder ir de encontro com eles. Na verdade, a arma aqui era a arma mesmo, espadada mesmo. Mas eu e você é a palavra de Deus na ponta da língua para poder falar para aquele fofoqueiro, para poder falar para aquela fofoqueira, para falar para aquele que só quer causar intriga, para falar para aquele que não quer ver você de pé. Então a ferramenta para nós hoje é a palavra, graças a Deus, e continuar edificando os muros. E assim a palavra diz no decorrer que eles concluíram a construção dos muros. Glórias a Deus. Aqui no versículo, aleluia, 19 do capítulo 6. Glórias a Deus, ele diz assim, no 18 diz assim: pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele, por juramento, porque era Jeú de Secanias, filho de Arã. E por isso, seu filho Jordã tinha casado com a filha de Messulã, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim. E contavam a ele o que eu dizia. E Tobias, contudo, continuou a me mandar cartas de atemorizar. Então, mesmo que os muros estejam reconstruídos, irmãos, sempre vai ter alguém querendo derrubar o seu muro de novo.
Mas só que enquanto o muro está construído, está edificado, e você está com a espada na mão, você está trabalhando com a outra, você está orando, você está jejuando, você está vindo para o culto, você não está deixando as coisas te abaterem, palavras não estão deixando de se contaminar, você está vencendo, a couraça está na sua cabeça, o calçado está no seu pé, a espada está na tua mão, a armadura está em você, aleluia. Você começa agora a reconstruir a tua casa. Às vezes a casa está abalada, às vezes a casa está trincada, mas aí você já tem um muro cercando a sua casa para poder você começar a edificar a tua casa. Glória a Deus. Por isso, o motivo da leitura. Graças a Deus, havia poucos moradores e dela ainda não tinham sido, a casa ainda não tinha sido reconstruída. E o meu Deus então propôs no meu coração que Deus propôs no seu coração que você reconstrua a sua casa. Aleluia. Deus propôs no seu coração que você edifique o teu muro. Deus propôs no seu coração que você permaneça de pé, porque Deus precisa de você para algo. Aleluia, Deus propôs no Deus. seu coração para você permanecer onde você está, porque Ele tem obra contigo lá. Deus propôs no seu coração para você não desistir, porque Ele vai te capacitar. Aleluia. E muitas das vezes palavras de outros Glória a Deus. vai nos tirando a força, nos tira a coragem, nos tira o ânimo, nos tira a vontade. Mas se Deus propôs no seu coração, não desiste, irmão. Não desanime, irmão. Ora, espera a direção e segue na direção. Muitas das vezes não deixa, né, a emoção te guiar. Muitas das vezes não acontece isso, nós deixamos a emoção nos guiar. Ah, é Deus falando, então eu vou. Não, nem sempre. A gente tem que confirmar. Não é confirmar com o outro, é confirmar com Deus. Peraí, deixa eu ver a minha condição. Deixa eu ver, né, a situação. Deixa eu analisar aqui ponto com ponto. Ah, orei, analisei. Peraí, então deixa eu orar de novo, vamos ver. Que aí Deus vai dar a direção correta para mim e para você. Assim como Ele fez com Neemias. Um simples copeiro. Você é importante, eu sou importante. Deus não permitiu cada um de nós chegarmos até aqui para ser derrotados. Não permitiu cada um de nós chegarmos até aqui para terminar como um Zé Ninguém. Então, em nome de Jesus, seja como Neemias. Ora diante da afronta. No momento da afronta, não fica com tanto medo assim, não é para temer. Tenha medo sim, mas coloca Deus nessa batalha. Aleluia, Deus. Deixa Deus te dar as armas que você precisa. Na verdade, Deus já te deu. Basta você usar. Aleluia. Basta você entender que não é com a força do braço que nós vamos vencer certas batalhas. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Em nome de Jesus. Reconstrua os seus muros, para que assim depois você possa reconstruir a tua casa. Mas não deixe ninguém, aleluia, tomar a palavra daquilo que Deus colocou dentro de você. Foi Deus que falou, não foi? Foi Deus quem propositou, não foi? Não foi Deus quem disse que você vai chegar? Não foi Deus quem disse que você vai alcançar? Não foi Deus que disse que você vai vencer? Não foi Deus que disse que você vai permanecer de pé? Então por que você está com medo? Porque o fulano falou, porque a Bertana falou, porque eu não sei quem disse alguma coisa, porque eu não sei o que deu errado. Meu irmão, confia no Deus que você serve. Confia no Deus que você tem adorado. Enquanto eu e você confiarmos e adorarmos um Deus vivo, pode ter a certeza que nada vai nos abalar. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus forte, poderoso, tremendo na batalha e pronto para reconstruir qualquer muralha, qualquer casa que se coloque em posição para ser reconstruída. Não interessa o que você fez ontem, não interessa o que você fez no ano passado. Deus, Ele quer saber. Eu gosto de falar, gosto de entender assim, que Deus, Ele quer saber do que eu e você vamos fazer a partir do momento, aleluia, agora nós entendemos. Eu preciso me posicionar. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar disso. Sabendo, eu reconheci que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Aí Deus te pergunta: o que você vai fazer a partir de hoje? Meu Deus. Aleluia. Amanhã você vai acordar com esse mesmo sentimento? Amanhã você vai acordar com esse mesmo desejo de fracasso? Amanhã você vai acordar com essa mesma direção que te falaram que é assim? Meu Deus. Amanhã você vai continuar andando no mesmo caminho? O caminho da vitória, não. Ainda só existe um. Não existe dois, ainda é só um. E esse caminho é estreito.
É o caminho da verdade. É o caminho que vai nos conduzir à salvação eterna. É o caminho que vai nos livrar da perdição. É o caminho que vai nos livrar do lago de enxofre, né? do inferno. É o caminho que vai nos levar para a vida. Às vezes, em nome de Jesus, vai doer, vai ser dolorido sim, porque é apertado o caminho. Meu Deus. Mas se andarmos nesse caminho, irmão, Ai do céu. glórias a Deus, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, pode ter certeza que Deus ele vai dar vitória. Deus ele vai encaixar cada peça no seu determinado, sem precisar você colocar a mão. Porque certa hora Jesus disse para Josafá: não precisa pelejar, que essa peleja não é tua, é minha. Mas o que ele disse para Josafá? Alguém sabe o que ele disse para Josafá para a peleja ser de Deus? Alguém sabe? Alguém lembra? Oh, Deus maravilhoso. Deus disse: só fique na posição, obedeça, ande no caminho, permaneça, acredita em mim, confia em mim, faz o que eu mando, que esta peleja não é tua. Em nome de Jesus, continue obedecendo ao Senhor. Quem compreendeu até aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Sinceramente, irmãos, de coração e mente ligada no céu. Quem entendeu o que essa palavra quis dizer hoje, dá glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gosto sempre de dizer, quando você concorda, aleluia, que você entendeu, é impossível você sair dessa casa, aleluia, e chegar na tua casa e dizer: Deus não falou comigo. Meu Deus.